Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Santo, vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 3, no versículo 25, onde a palavra do Senhor fala de João e Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Então surgiram umas discussões entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhos de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Aqui a palavra do nosso Deus vem nos dizer através do apóstolo João que grande multidão, todos iam até Jesus, porque sabia que ele curava todo tipo de enfermidade, todo tipo de espírito imundo que se apossava das pessoas, espírito do medo, espírito do suicídio, espírito da vingança, da injustiça, espírito do roubo, da morte, do adultério. Então todos iam até Jesus. E João, que era o percussor do Senhor Jesus, aquele que foi enviado para anunciar a vinda de Cristo. Aquele que foi enviado para preparar o caminho para que as pessoas soubessem que aquele é o que João deu testemunho. É aquele que tem poder de purificar e de me transformar em uma nova criatura, de purificar os meus pecados, onde eu aceito ele como Senhor e Salvador. Quando Jesus chegou aqui na terra, João já tinha dado testemunho durante aquelas religião da Galileia quase toda, batizando. Vinha rei se batizar no Rio Jordão. Mas João sempre anunciava: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele purifica com água e com espírito. Porque ele tem o poder de limpar, de purificar, de santificar, de dar vida e vida com abundância. Aqueles que estão andando em treva, aqueles que já não têm alegria, aqueles que não têm amor, que o coração está seco, aonde o inimigo entrou e fez morada, aonde há destruição, aonde há vício, aonde há medo. Então eu sou o percussor, vim só para anunciar a vinda desse rei, a vinda desse Messias, que vai morrer e ressuscitar diante dos mortos, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é a palavra da vida. Ele é que que me alimenta, para mim ter sabedoria e ter discernimento do que é certo e do que é errado. Porque todos nós nascemos na carne. Ou seja, nascemos com o espírito do mundo, espírito da cobiça, de ter bens materiais, espírito do adultério, de ser conhecido, de ser famoso e de ter várias mulheres, várias pessoas subordinadas, onde eu humilho. Todos nós nascemos com esse espírito de grandeza, mas não de se humilhar, de perdoar, de amar, mas de se vingar. Então, se eu não nascer de novo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como disse João, não tem como eu receber a vida eterna. Porque nós temos o livre hábito de escolher a verdade ou permanecer na mentira. Porque não tem como andar junto a verdade com a mentira, porque não vai bater. Se você está seguindo um Deus estranho, como diz Paulo no livro de 1 Coríntios, que eu não batizo. Não pode, a igreja estar dividida, a igreja de Coríntios. Dizer que Paulo, Cefo, ele está dizendo assim: não pode ter 2 noivos. Não pode ter 3 noivos, como muitas igrejas pregam. A salvação imortal. Pessoas que vieram na terra porque seguiram Cristo, as pessoas imortalizam eles como tendo poder e autoridade, sendo pessoas que estão embaixo da terra.
esperando a vinda do Senhor para dar a recompensa. Se viveu de maneira justa, vai receber a vida eterna. Vai ter um corpo glorioso como o do Senhor. E se não viveu de hipocrisia, pregando um Deus só de bem materiais, um Deus que para me salvar eu tenho que dar tudo que eu tenho e ser servo de homem, vivendo com hipocrisia, como os que estavam sentados na cadeira de Moisés, lá em Mateus 23, homens que conheciam a lei, mas estavam vivendo, conheciam a lei do Senhor, que é o amor, a paz e a misericórdia, e estavam vivendo com hipocrisia, extorquindo as pessoas. Então Paulo fala que não podemos servir a Paulo, a Cefa, a Apolo, porque será que Cristo está dividido? Não, ele é o noivo. Então, quando eu tenho um discernimento, quando eu recebi o meu chamado, então eu tenho que passar a viver Cristo. Eu tenho que sair de uma doutrina que eu nasci, que foi me ensinado, porém não é a correta. Eu tenho que examinar as Escrituras. Porque Paulo fala aqui, o apóstolo João, que ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então o teu milagre não pode vir do mundo natural. A não ser que você esteja diante de um homem de Deus. E você esteja com enfermidade ou com espírito imundo. E esse homem que está na pessoa de Cristo, orar por você. Invocar a presença do Senhor. Pedir pelas misericórdias do Senhor, pelas graças do Senhor, que é favor de merecido para que você seja curado, para que você seja liberto. Ao impor a mão, o espírito imundo sai e você é liberto. Mas depois que eu morrer, eu não tenho mais essa autoridade. E eu só tenho essa autoridade na pessoa de Cristo. Ele é o intercessor. Quando eu aceito o seu sacrifício aqui na terra, quando eu aceito o seu ensinamento, que nos foi dado de amar, perdoar, orar, jejuar e andar segundo a sua vontade. Ser praticante da palavra. Todo aquele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, Mateus 7, 24, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vem, ele é a rocha, ele é quem tem o poder de mandar os anjos para me socorrer na hora da minha aflição, na hora que estiver me perseguindo, ele é quem tem o poder. Todas as coisas estão subordinadas a ele, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, está tudo sobre a mão dele. Então o inimigo não tem poder, não tem autoridade se o Senhor não permitir. Se ele permitir, o inimigo tem autoridade sobre a minha vida. Mas só se o Senhor permitir, porque todas as coisas estão subordinadas a ele. Então a palavra do Senhor ela vem nos dizer que nada pode vir do céu se não vier, não for dada do céu. A tua sabedoria, a tua inteligência, muitas vezes você tem inteligência, mas é limitada. É limitada. Às vezes você só sabe fazer uma coisa, mas tem medo de fazer outra. Agora quando você vem para Cristo e pede, muitas vezes ele dá tanta sabedoria que você vai dizer, nossa, de onde veio? Porque o Senhor abre a mente. O inimigo ele fecha. Ele só deixa você viver na cobiça, na mentira, no adultério, na avareza, agarrado às coisas materiais, vivendo em treva. E aí vem casamento destruído, filho destruído nos vícios, com o espírito da morte, de vingança e de matar e de roubar. Aí vem até os próprios pais. Por causa, às vezes, da nossa rebeldia. Porque todos, como diz a palavra do... E foram até João e disseram. Aí ele fala, mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Todos vão chegar ao conhecimento que Cristo é o Senhor. Porque tem os discípulos do Senhor que são levantados na terra para anunciar. E isso vai passando de geração em geração. Porque a palavra do Senhor não muda. Mas eu preciso mudar se eu quiser salvação. Eu continuar com hipocrisia servindo a deuses estranhos, não tem como. Não tem como. Porque Cristo não está dividido. Ele é o noivo. Cristo é o noivo, é aquele que vai julgar o céu e a terra. Todos que não tiverem Cristo e se rebelarem até o final da vida, vai ser julgado, vai ser condenado. Porque ele é o noivo. A noiva é a igreja. A igreja verdadeira, que vive a doutrina de Cristo, que não se divide para deuses estranhos, que não tem poder e que não tem autoridade. Então eu não posso pegar o meu líder religioso e endeusar ele.
fazer tudo o que ele quer. Às vezes até com hipocrisia, dando conselho para pessoas se separar, em vez de dar conselho para as pessoas perdoar, dando conselho para as pessoas se rebelar em um trabalho contra o seu chefe. Então não é um líder de Deus ainda está servindo o inimigo. Líder que estoque você, estorce por dinheiro, que você tem que ser dizimista, extorcindo sem estar a pessoa às vezes preparado. Então isso não é líder de Deus, não é servo do Senhor Jesus. É pessoas que estão na carne, é pessoas avarentas. Porque o que eu tenho que fazer como líder é orar para que o Senhor toque em você e você tenha discernimento. Que se você abençoar a obra do Senhor, o Senhor abre janela até no céu. Janela por dentro, não por fora. Então só ele tem autoridade de privar o inimigo. Mas para isso você tem que ter uma atitude. Eu tenho que ter uma atitude de ser fiel ao Senhor. Porque o que importa é que ele cresça e eu diminua. Não importa a circunstância. Às vezes para mim dar testemunho do Senhor, às vezes ele tem que me colocar no estreito. Eu tenho que viver perseguição, angústia, levante e tenho que prevalecer na presença do Senhor. Agora se eu sair, mas o Senhor tem autoridade de me permanecer, mesmo passando por angústia, sendo fiel a Ele. Basta eu querer, porque ele, toda a autoridade está sobre o nome dele. Então, quando ele levanta homem e mulher, às vezes eu vou passar por a pelenga. Porque já teve vez de eu pregar para uma pessoa e ele dizer, mas por que você está me pregando? Não era para você ser rico com esse Deus? Aí eu falei para ela, se eu fosse rico, talvez eu não estivesse pregando para você. Talvez eu esteja no meio de uma sociedade. Porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que vai suprir a minha necessidade, não as minhas vontades. Porque hoje eu tenho um carrinho usado, mas se fosse a minha vontade, eu queria ter uma BMW. Mas o Senhor não quer. Se ele não quer, ele fecha a porta. Se ele quiser ele me dar sabedoria e coragem, eu vou servir a ele, mas de uma maneira hipócrita, buscando só as coisas materiais. Então eu falei, se eu tivesse talvez num nível alto, eu não estava pregando para você a salvação. Porque a salvação veio para todos. Porém, é pregado mais para os pequeninos, para aquelas pessoas simples. Aqueles arrogantes, eles não querem ouvir a palavra. Eles servem a Deus estranho. Deus que tem poder só de destruir, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então aqui ele fala, o que tem a noiva é o noivo. Ou seja, o que tem a noiva é o noivo. A igreja mesmo está sob o comando do Senhor. Se ele quiser, ele arranca Satanás de vez, mas ele não quer. Ele dá livre para me seguir, para mim ter opção. Então ele fala aqui, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim, porque ele já tinha conversado com o Criador, com Deus poderoso. Porque ele foi quem batizou Jesus. Porque tudo que nós vivemos hoje, o Senhor passou na pele. Até a morte, que eu não morri ainda fisicamente no meu mundo natural, o Senhor morreu já. Então ele é quem tem toda a autoridade. Então João falou, isso já se cumpriu em mim, porque eu já conversei com o noivo. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor cresça, o nome dele, o poder dele, e outras pessoas venham conhecer ele, através do meu testemunho, ou de muitos que tem por aí, que prega a verdade. Então, para você sentir a presença do Senhor hoje, como João teve a presença física do Senhor. Você quer sentir a presença física e receber bênção do céu? Aceite Cristo como Senhor e Salvador. Passa a viver a palavra. Você que não é cristão e que não tem discernimento ainda da Bíblia. Porque a palavra do Senhor, quando eu aceito Ele como Senhor e Salvador, Ele se revela para mim. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto o poder dEle na minha vida. Eu sinto a proteção, a força dEle. Na hora que alguém se levanta contra mim e eu oro e em pouco tempo aquela pessoa vem dando risada, batendo a mão nas costas, me chamando de amigo. Porque eu sei que é o poder do Senhor que entrou. Porque eu não tenho autoridade. Se fosse olho por olho, dente por dente, um chefe meu que eu se revelasse no meu serviço, ele me mandava embora na mesma hora. Por isso que não adianta eu e você conhecer Cristo e viver a mesma hipocrisia diante, olho por olho, dente por dente. Ore pelos seus inimigos e pelos que vos perseguem, para que se torne filho de Deus. Ou seja, perdoe, ame mesmo aquelas pessoas, para que a graça do Senhor se manifeste na sua vida e na vida deles. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.